3, 2. Podcast Sempre Jovem no ar. Eu estou muito alegre de receber convidadas muito especiais para esse papo tão importante. Nós vamos falar sobre autoestima. O tema de hoje é Eu Me Amo. Bem-vinda, querida Rosângela Portes, nossa eterna Miss Sênior Nani Castro. Olá. E a nova geração está presente hoje com a gente na mesa. Marina Fartura vem dando o frescor da nova geração e compartilhando com a gente como se faz para construir uma autoestima forte e elevada. E aí, meninas, que bom ter vocês aqui. Prazer, viu? Bom, muito obrigada. Muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada. Mais uma vez. Juntas, né? É uma honra. Delícia. Vou começar com a Rosângela, que é presidente do Lions, coordena grupos de mulheres na melhor idade ou na maturidade para crescimento juntas. Você tem uma força muito grande. Eu lembro que quando eu fui te convidar, eu falei, Rô, a sua cara esse nosso podcast, porque falar de autoestima me lembra muito você. Bem-vinda. Como é que é ter uma autoestima elevada? É amor próprio. Eu me amo muito. Assim, eu acho que eu tenho que passar esse amor para as pessoas me olharem como eu quero ser olhada, né? Por isso a minha autoestima não é vaidade, é amor próprio. 67 anos. 67. Eu convivo com você já há algum tempo, sempre para cima, sempre alegre, sempre positiva e muito dinâmica. Como é que você entende que você construiu isso? Não entregar, né? Primeira coisa, eu acho que a gente não pode se entregar a uma vida parada, sem cultura, né? Vazia. E o que me move é isso, é todo dia o aprendizado, é todo dia a convivência, porque a convivência ensina muito, né? E cuidados também, cuidado com a minha saúde, cuidado físico, tudo que me eleva mesmo. Uma série de atitudes. De atitudes. E aí a gente tem que falar com uma mulher que já está com 54 anos e é Miss Brasil. Ou seja, quebra todos os tabus de tudo que a gente possa pensar aos 54, né? Para realmente se colocar à prova. Como é que é isso? Como é que surgiu isso na sua vida? Exatamente. Eu primeiro que nem sabia que tinha Miss nessa categoria, né? Que é uma categoria sênior de mulheres casadas ou que tenham filhos. E aí quando eu recebi o convite para ser Miss, falei, gente, ser Miss? Falei, Miss é essa minha novinha, corpão, blá, blá, Você já blá, tinha né? brincado disso quando era jovem? Não, de Miss não. Porque primeiro eu não tinha esse conhecimento muito a fundo sobre Miss, né? Que era Miss. Depois que vim a ter esse conhecimento, até mesmo acho que depois que eu me tornei Miss, que eu fui pesquisar mais sobre isso, né? Então, assim, quando eu recebi o convite, eu até falei com o meu atual coordenador, eu falei assim, que é isso, Miss, você tá doido? Eu falei, eu Miss. Na época eu acho que tinha 40 e... Não, já tava beirando 50, 49, né? Eu falei, eu não tenho nada para ser Miss, não. Eu falei, o que eu tenho para ser Miss? Ele falou, não, Nani, tem Miss nessa categoria. E aí, eu me senti assim, realizada, né? Falei, meu Deus, representar mulheres nessa idade, mulheres casadas, né? Mulheres mais velhas, representar como Miss é muito gratificante, né? Espera aí que eu quero pegar uma fala, que eu acho que deve ser comum a muitas mulheres na nossa faixa etária. Eu queria pedir o Jojo para botar as fotos da nossa Miss aqui no telão para a gente ver. Porque você falou assim, por que eu ser Miss? Essa é uma frase que vem muito na nossa mente à medida que envelhecemos. A gente começa a não se ver em alguns lugares. Exatamente. E a Nani, para você que não sabe, quero já te convidar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, não só o Instagram dela, mas de todas as nossas convidadas. E também quero que você entenda, né, que ela é uma super influenciadora. Há muitas mulheres olhando para você, Nani, e se inspirando. Exatamente. Isso também é um lugar difícil de se ocupar, né? Sim. Porque a gente tem, então, uma expectativa das pessoas em cima. Conta um pouquinho como é que você superou, que eu imagino que você deve ter superado, assim, timidez, vergonha, algum constrangimento. Foi assim? Sim. Eu era muito tímida, embora não pareça, mas as pessoas falam assim, não acredito que você seja... que você era muito tímida, né? Mas sim, eu era muito tímida. E quando veio o Miss, aquilo... Primeiro, influência, né? Que o influência aconteceu por acaso na minha vida. Foi uma situação que eu passei familiar,
eu comecei o influencer como hobby e acabou virando negócio, né? E aí, através do influencer, apareceu o Miss. Então, aquilo foi transformador na minha vida, porque aquilo foi quebrando vários tabus que eu tinha lá atrás, né? Primeiro que lá atrás eu tinha apelido de bambu, de vara de virar Você era muito tripa, magra? porque eu era muito magra, inclusive a minha postura eu tinha dificuldade, que eu andava encolhida assim para diminuir o meu tamanho. Então, aí quando você vira, né, um símbolo de representatividade, é muito gratificante, porque você entende que você quebrou muitas barreiras lá de trás que você, né, nem esperava quebrar, nem esperava romper. Muito E a lindo ideia de isso. Miss que a gente tem na juventude é uma perfeita. menina novinha, né, Exatamente. de 18 anos, perfeita. Perfeita. Né? Então, E a gente nunca se A acha gente não se perfeita, vê não tem nesse isso? lugar. Como você é uma Miss. E aí quero trazer Marina, que é nora da Miss. Deu pressão isso, Marina? Foi. Se chegar numa casa que a sua sogra é Miss, você já tem que ter uma responsabilidade muito grande. Primeiro eu queria agradecer, né? Muito feliz, muito honrada de estar com mulheres aqui. Acho que quando a gente escuta essas coisas, a gente fala, cara, sobre autoestima e sobre chegar lá, você fala, eu quero chegar um pouco ali, né? Assim, o que me faz pensar sobre esse autocuidado, sobre isso, são mulheres que estão no nosso caminho, que inspiram a gente, que a gente vê que fala, cara, a vida, ela hoje, eu acho que a gente tem mais acesso a muita coisa, mas sempre foi muito difícil, principalmente para mulher. Quando a gente fala de mulher, né, a gente fala, assim, de uma trajetória muito bonita de amor. E hoje, eu tá aqui também falando disso, eu até tava, a gente trocou uma palavra antes, falando sobre jornada. Essa jornada que, ainda que a Nani, eu vejo mulheres mais velhas falando sobre o que elas foram um dia, todo mundo também já foi alguma coisa um dia, já criou, né, uma crença do que era, e quebrar isso também a ponto de entender que, não é um padrão, né? No Brasil a gente vai atrás de um padrão, assim, perfeito, de quase uma mulher europeia. Então, toda mulher que está distante disso, ela então não pode ter autoestima, ela não pode se amar. Então eu fui criando, né, dentro da minha realidade, aquilo que eu achava que eu poderia alcançar, e partindo de mim, né, essa vontade de fazer alguma coisa, de me cuidar. E aí fui encontrando também essa busca, assim, pela autoestima, de ter esse controle mesmo, né? Ela, E a gente- além de nora, ainda às vezes minha personal stylist, que eu Ai, luxo. que Marina Em é casa, lindíssima, toda pensa. cheia de coisas Não é lindas, Lilian maravilhosa? Fatura, maravilhosa. Ela também é estudante de psicologia e empresária. Você vive um tempo de muito mais liberdade, né? Eu acho que a nossa geração também, sim. talvez a da Rosângela nem tanto. A gente já viveu mais liberdade. Sim. A sua liberdade pra caramba, quase que passando até do limite, porque a gente também vê muitos Quem jovens. promoveu essa liberdade foi a minha Fomos nós, geração. é verdade. Que nós rasgamos sutiã, né? É. Então trouxe essa liberdade para agora. E a gente está buscando, Foi acho que muito- todas, um equilíbrio. Sim. Porque nem é bom tão pouco, nem o demais. não. É. Porque tudo é E desequilíbrio. hoje O as desequilíbrio pessoas estão precede a queda. refém, né, de procedimentos estéticos, refém de tudo, né? Então, acho que nós estamos buscando esse equilíbrio de Isso. fato. E é entendeu? muito gostoso a gente estar aqui, né, em quase que 3 gerações, para poder justamente entender como que a gente pode, com as visões diferentes de mundo que a gente tem, de crenças, de criação, entrar no mesmo lugar que é o lugar do conforto, que é o lugar da paz interior. Eu acho que a autoestima fala muito de paz, de completude, de plenitude. Sim, da confiança E- em si mesmo. Apesar de eu entender que cada uma de nós aqui pode ter as suas dificuldades, e temos, eu acredito que é comum, eu tenho, né? Aham. Acho que vocês devem ter também. Temos Eu acho que a tudo, forma né? como a gente está lidando com elas é que está fazendo a diferença. E aí eu quero saber como que você, começar pela Rô, identificou áreas frágeis. Se você quiser compartilhar alguma, tudo bem, ou se não, você vai dizer. Eu quero saber como que você lidou com uma fragilidade na sua autoestima e você superou para estar tão bem como você está hoje.
A minha maior fragilidade desde sempre, porque sou irmã de 4, né? Então, em casa começou a questão de ser querida, né? Ser amada. E quando em casa a gente vê essa diferença, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Aí você leva esse sentimento para a rua, que você chega na escola, as coleguinhas que você quer sejam suas amigas, não te querem no grupo. E aí veio para mim esse sentimento de que eu não era querida, né? Essa foi uma grande dificuldade para mim, para eu chegar a me entender, a me conhecer. Não era quando eu percebi que se eu me amando muito, eu estando bem comigo, eu passava essa energia para as pessoas. E aí as pessoas me olhavam com esse olho de bem-querer e me queriam por perto. Então, Aonde teve esse momento da rejeição de ter que lidar com isso. Teve, porque sempre a gente quer estar junto, a gente quer pertencer, né? E quando eu me sentia naquele lugar sozinha, eu achava que era porque eu tinha muitos defeitos. E não era porque eu não me mostrava. Eu não mostrava minhas qualidades. No momento que eu me reconheci e que eu comecei a mostrar minhas qualidades, as pessoas começaram a me ver com os olhos que eu queria mostrar, né? Porque eu tenho talentos, eu tenho qualidades, então eu tenho que expor isso. Como é que você vai me conhecer se eu não me mostrar para você? Importante isso. Você que chegou agora, já vai se inscrevendo no canal, curte, comenta, compartilha com as amigas, porque esse papo aqui ele pode trazer muita cura para quem está assistindo, porque as nossas experiências podem te ajudar a sair desse quartinho escuro da rejeição, que é um lugar muito comum a todas as pessoas. Basicamente, eu acho que a autoestima é você aprender a lidar com a rejeição. Verdade. Qual que foi a rejeição que você teve que lidar, Nani? Gente, falar em rejeição, vou até aproveitar nesse gancho. Eu, inclusive, estou lendo um livro, Raízes da Rejeição, que é um livro difícil de ler, porque ele mexe com coisas lá atrás. E eu lidei com essa coisa da rejeição por muito tempo na minha vida, achando que, é o que a Rô falou, achando que você tinha que se enturmar, aceita, né? tinha que ser aceita no grupinho que você estava, tinha que pertencer. E isso, lá atrás, isso causava dor e causou alguns problemas para frente que teve que curar, né? Tive que curar. E você falou uma coisa aí agora tão interessante, porque hoje as pessoas estão tão preocupadas por fora e estão esquecendo de cuidar por dentro, né? Muito bom então, isso. lá dentro, a gente também tem que cuidar, porque é lá, né? Onde tudo começa. Você sabe que eu era uma criança muito comunicativa. Eu sempre tive esse espírito de liderança, que eu acredito que é o de vocês também. E isso incomodava. Incomoda. E eu tive uma mãe de Incomodava uma amiga. não, incomoda até hoje. Se destaca, incomoda, mãe, né? A mãe de uma amiga foi minha paciente. E ela me falou assim, eu me lembro das meninas fazendo bullying com você. Você sabe que eu mesma não tinha parado para pensar sobre isso e não tinha percebido. Mas depois que ela falou, eu comecei a me lembrar de situações, de falas que realmente aconteceram. O bullying já existia há muito tempo, né? Lá. Como é que é na sua geração? Porque é uma geração muito mais protegida, no sentido de que, igual a Nani falou, eu era chamada de bambu. Hoje isso é impensado, porque isso é muito, como é que eu vou dizer, combatido na nossa sociedade nesse momento. Mas eu não acho que não é combatendo essas palavras que resolve. Eu tenho certeza que você sofre de alguma maneira também essa pressão. Sofre? Eu acho que igual quando a gente estava falando antes sobre a liberdade e a privação demais. O problema, eu acho que tanto a liberdade quanto que é o que a gente tem hoje, ela também é um problema. E aí, quando a gente fala, eu acho que essas coisas ainda existem, só que agora elas são nomeadas. E parece que quando a gente coloca um nome naquilo, é como se a gente conseguisse combater mais fácil. Mas também tem aquela coisa que ela generaliza, de certa forma, então é como se ela também não fizesse muito sentido. Então eu acho que muito mais do que a liberdade ou a privação ou qualquer coisa, todas falaram. É o lugar quando elas assumiram aquele papel
sabe? Então, igual eu também me identifico muito, eu também sou irmã mais velha. Então, é um lugar que a gente, às vezes, vem com muita responsabilidade. A gente, sem querer, é um exemplo já. Então, só aí você já tem que sentir o seguinte: opa, eu tenho que fazer diferente. Se os meus pais não são legais para os meus irmãos, então eu vou ter que ser. Entendeu? Então, só aí Tem um já... peso, né? Só aí já começa alguma coisa. E aí é como se você criasse sempre um elo, tipo assim, cara, eu tenho que sempre estar ajudando alguém. E aí, nesse ajudar de mais alguém, foi quando eu me perdi. Foi quando eu falei, cara, é muito bom realmente isso, da gente se preocupar e tal. Mas e a Marina? Então, eu acho que eu fui sendo muito útil, né? Mas eu não me vi útil para mim. Então, eu acho que a autoestima, ela dentro dessa palavra, é o que você estima de você, né? São tantos autos. É autocontrole, né? Então, ali eu vi que quando você fala do amar alguém, eu só consigo de fato isso, né? Tem aquele clichê, quando você entra no avião, antes de colocar a máscara, coloque alguém. E isso que ainda que seja uma metáfora, é uma forma de falar que não salva ninguém. Ou então você não mostra como é o amor. Eu vi que relacionamentos, tudo que eu vivia não era da proporção que eu merecia, né? Porque eu não sabia nem o que eu queria. Eu não sabia nem... Igual eu sempre tive uma avó que faleceu cedo e ela falava que ela tinha um dom com as cores, assim. Ela gostava de combinar. E aí esse meu jeito de vestir e tal, eu falo, realmente, eu tinha isso. Mas pela liberdade, eu por muito tempo fui vulgar. Entendeu? Porque eu não sabia usar isso de uma forma que fosse elegante ou que me fizesse me vestir bem. E aí, quando eu falei, cara, eu não tô mostrando quem eu quero. Eu tô mostrando o que as pessoas querem ver, o que é legal, sabe? O que é bonito. Não tem problema nenhum. É nesse ponto aí que você se conheceu. E aí vira a fantástica a chave. contribuição, Vira a né, chave. da Marina? Muito. Eu falo, a gente aprende muito com a juventude, como eles Exatamente. aprendem com a gente. Sim. Eu gosto muito dessa troca, né? Eu tenho jovens na família, tenho netos, bisnetos. Então eu gosto muito. Inacreditável. Vida! Maravilhosa. Meus netos são meus amigos. A gente sai junto, a gente vai para show junto. E isso eu aprendo todo dia, né? E aí que vem também a minha juventude. De estar no meio dos jovens me leva para essa juventude, para esse frescor, né? Porque, lógico, precisa todo um preparo. Para eu sentar no chão com eles, para eu acampar, para eu fazer escaladas, eu tenho que me preparar fisicamente, saúde, tudo, né? Então é um conjunto, né? É isso mesmo. E E a a gente gente aprende aprende todo. Eu falo que eu tudo aprendo. O meu filho, eu falo que eu aprendo com ele todos os dias. E uma das principais coisas, aprendi a derrubar o tabu do preconceito, né? Porque tudo que eu não gostava, ele fez. Tatuagem, piercing. E hoje, a primeira tatuagem foi eu que assinei para ele fazer, porque ele ainda era menor. Então, assim, sabe? Ele me ensinou a derrubar tudo quanto é tabu de preconceito. E igual ela falou, isso é muito legal. A gente aprende com os jovens todos os dias, todo né? dia. Isso. Tem uma coisa que sabota muito a nossa estima, que é a comparação. E hoje a gente vive no mundo da imagem. A gente abre o Instagram, você querendo ou não, você vai ver a imagem de alguém lá que até você admira, porque se você segue, você tende a receber essas informações da pessoa. Sim. E a gente sabe de pessoas que ficam extremamente oprimidas com a realidade que está sendo mostrada no Instagram da outra. E Como é tem que vocês pessoas lidam- que se escravizam. Como é que vocês lidam com certeza. comparação? Como é que vocês lidam com referências, com pessoas que você modela, admira? Porque tem uma linha, né? Tem. Tênue aí. Como é que você lida com isso? Eu busco sempre conviver com o melhor, porque o pior vai me levar para baixo, né? As pessoas que estão bem, que estão saudáveis, elas me influenciam nesse aspecto, porque eu quero estar nesse lugar. Eu não quero estar lá embaixo. E aí é onde eu busco convivências Positivas, né? positivas, seja na rede social, seja presencial. Eu quero estar no meio de pessoas que me fazem bem. Pessoas que me fazem mal, eu deleto, porque eu não quero ficar doente. Isso mesmo. A alma, se ela tiver contaminada, ela contagia, né? Eu trouxe para mim, em aprendizado,
de mentorias que nós temos pilares, né? Então a gente tem que trabalhar a mente, o espiritual, o corpo e o relacionamento nessa sequência. E aí te leva para esse patamar de qualidade, né? Você vai buscar essa escolha de pessoas que estão nesses pilares. Porque senão você adoece, né? É verdade. Como é que você lida com a exposição e a inveja? Isso daí, às vezes, determinada coisas que você posta, você sente a energia externa, né? Então, tem que cuidar muito, é o que eu falei, cuidar muito do de dentro, para a gente não ser um alvo disso, contaminado por isso, né? E hoje, a rede social, o que eu miro? Eu também tenho pessoas que me influenciam, né? Então, essas pessoas, a gente segue aquilo que você não acha legal, você exclui, e o que acha bom, você absorve, e não ser escravo disso, porque eu jamais vou ser igual ao outro. Aquela pessoa pode ser algo que me inspira, mas igual a ela, não. Eu jamais vou ser. Nós somos indivíduos, né? Exatamente. Nós somos indivíduos. Eu vou ser a Nani, você vai ser a Alcione, e assim vai, né? Então, eu acho que não ser escravo, porque hoje as pessoas estão sendo escravas, estão querendo ser o outro a qualquer custo, e não é por aí, né? É verdade. Ô Mari, a gente, quando tem 25 anos, a gente está no auge da força, né? Do planejamento de vida, dos sonhos. Você pensa, eu não sei se com o advento do podcast que você foi pensar nisso, ou se você pensa em como quer envelhecer. Você tem esse tipo de reflexão? Eu até tava falando, né, com o Thales, que é o meu namorado, esses dias eu tava falando o quanto que eu todo ano começo escolhendo uma palavra pro ano. E aí eu falei que esse ano eu queria saúde. E aí eu falei, porque a gente tem coisas que se a gente não cuidar agora, nessa força, depois eu não vou conseguir sentar com o neto. Depois eu não vou conseguir brincar e viver enquanto você tá vivo, né? Então você só acaba, né? e só acaba quando termina mesmo, né? Então eu acho que quando eu fui virando essa chave, eu acho que é muita coisa, assim. O amadurecimento, quando ele vem e ele dói, sabe? Porque eu acho que foi um prazo muito curto de tempo, eu tive uma virada de chave que eu falei, eu que tenho que fazer. Porque ainda que a gente idealize, tem aquela coisa de que, um dia eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou ter uma família, eu vou ter não sei o quê. Esse dia parece que ele começa, a conta-gota fica, sabe? Ela tá chegando. Então, aí eu comecei a falar, cara, então, e quem tá contando essa gota? Era eu. E aí eu comecei a falar, então eu tenho que começar a cuidar. E aí você olha para as pessoas que você começa a admirar, porque eu falo assim, hoje eu acho que é muito legal ouvir vocês falando que vocês escutam pessoas jovens, porque até então a gente sempre é criado a escutar os mais velhos. Só que eu tenho uma coisa para mim que eu escuto quem eu admiro, muito naquela coisa de quem eu vi que deu certo. E aí por ter perto e por filtrar essas coisas do que é dar certo, isso também é relativo. Porque o dar certo para mim, às vezes, não é dar para alguém, só que dentro do que eu acredito que é certo, ver as pessoas que eu olho e falo, cara, eu quero chegar perto daquilo ali, o caminho que elas traçaram, mais ou menos deve ter sido assim, ou então foi assim, sabe? Então eu acho que, tipo assim, eu não acelero o meu futuro, eu não tenho medo, né? Porque eu acho que o medo, a vergonha, ele paralisa a gente. Certamente. Então, assim, o que eu tenho é assim, eu me preparo para isso. De uma forma que não seja ansiosa. Porque da mesma forma que o Instagram, que a gente estava falando anteriormente, ele é uma ferramenta que eu acho muito legal. Eu sou usuário do Instagram, adoro. Mas eu acho que você tem que ter discernimento do Instagram como de tudo. Porque aquilo ali, ao mesmo tempo que pode ser um lugar muito legal para te facilitar ir em restaurantes legais, sabe, comprar algumas coisas, ver. Cultura geral, né? Ele também pode ser esse lugar que pode te aprisionar. Daquilo, né? Eu acho que uma coisa que deixa a gente muito jovem, muito jovial, é ter projetos,
é ter objetivos. Sim, é. Eu quero mostrar para vocês um projeto novo, tá? Que é a minha linha. Olha só. Maravilhosa. Se você não sabe, eu sou especialista em Já tava beleza, aqui, ó, esteticista vendo aqui. há mais de 35 anos. Para que o negócio espere. E agora, esse ano, vivendo a alegria de lançar essa linha chamada Pele Linda, que está aqui para vocês, que vocês quiserem experimentar, passar na mão. Gente, É um né? programa com 6 itens, onde você vai ter restauração de hidratação, ativação de colágeno. É uma linha É um feita óleo. especialmente para mulher madura, mas as moças jovens podem e devem usar. Isso aqui é Essa é pra uma cuidar. espuma de limpeza maravilhosa, que além de dar vício e luminosidade, ela também hidrata. É super maravilhosa. A O esponjinha. filtro Esse solar aqui. é vegano, maravilhoso. Toque seco, efeito mate Esse. com cor. Esses daqui. Esse é um esfoliante bioativo para aquele dia que vai para festa. Você vai usar essa duplinha aqui, que é um spa. Você vai fazer o esfoliante, a pele vai ficar fininha, luminosa. Vai usar a máscara de argila, a pele vai esticar. Você vai fazer a maquiagem, meu amor. Você não tá entendendo. Garantia Alcione Marocco, tá? Opa! Que ele passa no... São as joias, na mão, o sérum, revitalizante, anti-envelhecimento, e o óleo, que você sabe, vai lá no Instagram, @Alcione Marocco, para você acompanhar as massagens e a ginástica facial. Porque aos 54, eu tenho firmado muito a minha pele com Eu tô esses acompanhando. conhecimentos. Você vai amar. Então tá aqui para as nossas E é convidadas cheiroso. experimentar. Não é um sensorial Cheiroso, maravilhoso? maravilhoso. Vindo de Isso Alcione mesmo. Marocco, Uau. a gente não podia esperar. Ai, Ai, que maravilha. Gente. Então, eu introduzi esse assunto para comentar isso com vocês. Eu olho para vocês, acompanho a vida de vocês, e agora também da Marina, e sei que vocês são mulheres de projetos. E aí eu acho que essa é uma dica muito importante para você que está assistindo o podcast e às vezes não está tão animada. Às vezes você está vivendo a menopausa e todas essas mudanças, as mudanças na imagem que trazem sim uma dificuldade para a gente. Principalmente mulheres que foram, né, muito pungentes, muito bonitas quando jovens. Quando vão envelhecendo, não tem jeito, a pele vai embora, muda. Né? O nosso corpo muda e nós vamos ter que lidar com isso. Então, eu entendo que ter novos projetos, ter objetivos para sair da cama todos os dias é algo que nos alavanca muito Você a falou prosseguir. a minha máxima. Então, eu queria saber os seus projetos. É ter os projetos para levantar de manhã. Né? Acordar e falar, eu preciso levantar, que eu tenho toda essa função, eu tenho caminhos a seguir para chegar no projeto, chegar a atingir, concluir o projeto. Né? Todo dia a gente tem que construir um projeto. Ela falou sobre o medo. O medo é bom, Sim. porque ele não deixa a gente ir pro buraco, Perigo, vamos né? dizer assim, Perigo. pro abismo, pro perigo. E a construção de um projeto com medo, ele faz a gente construir com muito mais segurança. E crescer Cautelar, também, quando a gente crescer, vence esse né? medo, né, Ru? Vence, né? Porque ele é que nos policia. O medo é que policia. Eu sou uma pessoa, você comentou que você me conhece, muito corajosa, muito ativa, atirada, Dinâmica. bravadora, sou desbravadora. Eu adoro conhecer, adoro construir, mas tem que ter o medo, né? Para equilibrar a gente. Jojo, põe a foto da Rô liderando uma mulherada ali pra gente. É uma contar. delícia, viu? Como é que é? Muita Vamos responsabilidade. mandar um abraço especial para aquelas mulheres queridíssimas. Eu tive lá dando palestra outro Aí, dia. é o grupo- Que delícia. esse Fala um pouco desse grupo. Esse grupo chama CCA, Círculo de Cultura e Amizade. São mulheres maduras que saem de casa toda segunda-feira para estudar. Um A gente, que a gente, hoje eu estou coordenando esse grupo, não é a primeira vez, para a gente contrata oradores como Alcione Marocco e outros especialistas. Quero te indicar em aqui, to- ó. Vai lá Essa falar para Miss nós, maravilhosa, claro. contar Mas já essas pensei. experiências, vai ser um espetáculo. Será um Bom, vai prazer, vai né? ser muito bom elas te verem também, porque o que você disse, nós somos referência. Né? Então, eu estando à frente desse grupo, isso aí foi um passeio que nós fizemos no Dia das Mães Olha, em quanta São gente, José das sim. Três Ilhas. Muito Essa igreja é pura cultura, né? Aprendizado. Tivemos a pessoa lá da cidade, essa mocinha de azul marinho aqui no cantinho, que ela falou para nós sobre a história da cidade, da igreja.
Né, que é um- Quantas mulheres você lidera? nós somos 80, tem 22 anos o nosso grupo. Que coisa linda. Em Um Juiz de beijo Fora- carinhoso para todas essas Um mulheres beijo que compõem para minhas meninas. seu lindas, grupo. maravilhosas. Lindas mesmo. Eu amo. E assim, em Juiz de Fora são 5 grupos desses, 5 ou 6, que vêm, né, atrás da cultura e da convivência, do relacionamento. O que causa isso? Você se aprontar, você arrumar o cabelo, fazer unhas, porque você vai lá no grupo. Ter com quem conversar. Você vai se relacionar, vai trocar experiência, chega lá com um problema tristinha, já vai sair bem porque a gente vai se apoiando, né? É aniversário, é a tristeza de uma perda, é uma doença, a gente está sempre se apoiando. Muito E o lindo. muito importante para a Acolhendo uma vida, outra, né? para a Marina, rede de apoio, para quem está nos ouvindo. Sim. Construa uma rede de apoio. É muito importante um grupo de convivência. No meio religioso, né? Você escolhe lá na sua religião, frequenta o grupo de convivência, vai participar. Vamos colocar na descrição do vídeo o contato para quem quiser conhecer mais desse projeto. Pode ser? Ótimo. Pode colocar meu contato. Tá? E estamos abertos também a ajudar, né? Ajudar as pessoas a buscarem essa autoestima, porque tá ali dentro. Está numa caixinha. Só falta abrir a caixinha e deixar É a fluir. coordenadora perfeita para mulheres nessa faixa Não etária, é? porque a gente encontra muitas mulheres feridas, que estão ainda enlutadas, passando por uma perda importante, seja de um ente querido, às vezes filhos, E a como Rô marido. falou algo tão assim, interessante, eu recebo tantos directs, porque igual a gente, Lembra do como é no social, na rede social, a gente passa a ser referência para essas pessoas. E eu recebo alguns directs, as pessoas falando assim, Nani, eu comecei a malhar depois que comecei a te seguir. Nani, a minha mãe começou a malhar depois que começou a te seguir. Minha mãe começou a se cuidar. Então, assim, a gente passa a ser referência para essas pessoas e a gente passa a ser um grupo de apoio ali Sim. na rede social para essas pessoas, né? Isso é tão interessante. E ter outras mulheres também. Eu e a Alce, nós participamos de algum grupo de mulheres, algumas de milhares, né? né? De e até a grupos de questão da mulheres. nossa fé também, né? Sim, Nós somos muito. evangélicas e na igreja a gente também faz muito isso, Sim, né? tem muito grupo de mulheres, tanto na igreja também. Então, assim, tá sempre uma apoiando as outras. E esse grupo de apoio é muito interessante, porque uma vez eu fui palestrar, o tema era dores. E o tema da minha palestra foi: a dor pode te levar a lugares extraordinários. Algo que eu passei com meu filho há uns anos atrás, bastante tempo. E lá tinha uma mãe que, na hora que eu terminei, eu fico até arrepiada de falar, que eu terminei, ela falou assim: poxa vida, obrigado. Eu estava desistindo do meu filho. E eu não vou desistir mais, eu vou lutar. Coisa linda. Então, assim, por quê? Porque ela viu naquele grupo que tinha algo que era referência para aquele trabalho. Tá entendendo? Que ela ia ter com o filho dela, que ela ia se dedicar mais a salvar o filho, sabe? Então, É a os força grupos da né? unidade. A gente vê que quando nós nos propomos a estar unidos no mesmo objetivo, ainda que pensemos de forma bastante diferente, com culturas diferentes, criações diferentes e estações de vida diferentes, nós nos tornamos muito mais fortes. Você está assistindo o podcast Sempre Jovem, você está lembrando de alguém que, se ouvisse essa conversa, ia se beneficiar? Manda para ela, manda para ele, porque não é só Clube da Luluzinha não, tá? Os homens são bem-vindos e, diga-se de passagem, teremos aqui muitos podcasts onde eles vão trazer contribuições importantíssimas para nós. E eu quero perguntar para a Marina, que é uma geração extremamente cibernética, né? Vocês quase já saíram da barriga, assim, com o celular, fazendo selfie. Como é que você vê essa geração que se adapta? A gente não é totalmente, mas a gente se adapta muito, né? Eu e a Nani, eu não sei a Rô, mas eu e a Nani, a gente trabalha muito com a internet. Também já. trabalho muito. Você também, né? Mas a sua geração é louca com isso, né? No sentido, assim, de que é muito fácil. Parte, né? Eu quero saber como que você vê, como é que a sua geração olha para a nossa? Nessa dificuldade toda. Você sabe que tem muitos, aí eu já quero dar uma bronca. Tem muito filho que não tem paciência de ensinar para a mãe ou para o pai
a mexer no telefone. Isso é feio, tchau. Você tá falando com É muito você. feio. Ainda, É muito feio, porque quando você ainda precisa fala assim. de conselho, de dinheiro, um monte de outras coisas, você pede para que não sabe mexer na internet, né? Assim, É verdade. pronto, falei. E quando a gente pede ajuda, eles Aí falam não assim: tem paciência. ah, isso aí não é para você, não. Você não vai aprender isso. Não, agora você vai ficar com paciência cara. a partir de agora. Vai ter. E aí, a carapuça civil aí ou não? Não, Ah, que eu tô gostoso. tranquila. Que bom. Você ensina com Sou paciência, testemunha, tá? Me ensina. Salva de palmas para E Marina. Passou no Marina? teste. Já temos uma colaboradora para as nossas dificuldades. Eu acho muito legal, eu ouvindo vocês falando o tempo todo, assim, eu tava pensando nisso, falei, cara, vocês são influenciadoras muito antes de internet. Eu acho que não precisa de direct para vocês influenciarem a gente o tempo todo, assim. E é muito legal ver vocês, na verdade, mexendo. Quando a minha mãe, ela erra ou posta aqueles vídeos desconexos, fotos, nada a ver, música que eu falei, gente, uns parabéns, que você fala, mãe, você escutou a música? Aí, sabe? E aí você fala assim, mas aí que tá a graça, entendeu? Porque se a gente, é lógico que dentro do ridículo também a gente não deixa ela passar, mas a autenticidade pureza. também e Tá também ali a tá aí, pureza. sabe? Porque se isso é individual e se isso é... Porque o problema do Instagram é que quando a gente esquece que é seu perfil, é meu perfil. Então eu vou mostrar o que eu gosto, as coisas. E aí, quando a gente começa a colocar um tipo de perfil ou um tipo de rótulo. música, ou então a gente vai. Às vezes aquela música não tem nem nada a ver com, mas é uma trend, aquilo ali vai viralizar. Então, em cima do viralizar, a gente se coloca coisas Qualquer ridículas. coisa, não tem nada a Eu ver hoje mesmo. vi uma amiga minha postou um negócio que ela falou assim: que merda, tô indo. Desculpa falar. Estou indo trabalhar hoje. Por que eu não dancei em 2020? Porque quando no TikTok, né, a gente ficava dançando, hoje talvez a gente não estaria indo trabalhar. Então, assim, são coisas que fazem parte também da nossa geração, mas que entra naquilo, né, desse filtro que a gente tem que ter em relação ao Instagram, em relação a tudo, né, que a gente estava falando nesse decorrer. E eu acho que, tipo assim, hoje eu não sei se porque eu acho que cada vez mais que eu fui encontrando a minha identidade, eu acho legal quando tem menos seguidores, talvez, quando tem uma identidade ali única, quando vocês tentam entrar mesmo nessa ferramenta. Minha avó não usava nada, minha avó viajou, tudo que ela via, o rolo da câmera dela era o Instagram. E assim, você via que todos os netos estavam lá, avó maravilhosa, não sei o que, nanana. Porque ela tá mostrando isso para outras pessoas a não ser para nós. Sabe? Então, tipo assim, ela não tá ligada a quantos seguidores, a nada. Os seguidores dela somos nós. Ela é a nossa influenciadora, entendeu? Então, meio que, eu vou ensinar de uma forma punitiva. Não, eu acho que é mais legal o Instagram na mão de vocês do que muitas vezes nas nossas. Porque, né? Porque é mais puro, assim, né? Mais... Mas eu sei. Quando eu digo que a gente aprende tanto com eles, né? Exemplo, meu bisneto de 4 anos gritando comigo dentro do shopping: corre, Bisa, corre! E aí eu correndo atrás dele, eu digo, eu tenho que me esforçar mais ainda, porque amanhã ele vai me chamar para correr de novo. Então eu tenho que trabalhar essa máquina aqui para estar em dia, né? E vou lá no Instagram, posto foto com ele, a gente correndo, a gente brincando, né? Isso é muito gratificante. O que esse você faz momento. pelo seu corpo? O que você faz Faço pela máquina? academia e alimentação, sou acompanhada pela minha esteticista maravilhosa, Alcione Maroclo, Isso foi uma linda. loucura agora. Isso é muito delícia. 67 maravilhosa para. A gente tem a genética, existe sim, né? Existe a genética, Mas beneficia o autocuidado. mais alguns e outros não, mas o autocuidado é muito importante. O Coisa que linda. você põe para dentro é o que vai sair para Eu fora. falo sempre que o skincare, ele fala de um amor, né? De um amor. De você se tocar, de você se olhar, aquele momento ali que é só seu. Eu falo muito isso nas minhas redes sociais, para as minhas clientes. Se dá esse presente, é um momento onde você está ali É conversando o momento com que eu você gosto de mesma. desligar o celular e ficar só eu e a Alcione lá, É. curtindo Delícia. aquele momento zen. Obrigada, essa E a boca, viu? alimentação é muito importante, que soma ao seu trabalho, porque também se a gente se intoxica, você não vai fazer nada, não porque tem você não milagre, faz né? milagre, né? Então a gente começa de dentro para fora e de dentro da mente. A mente constrói,
Mente saudável, corpo Corpo saudável. saudável. Por isso eu falei, os Até para quatro, gerenciar esse falei, os 4 pilares começam na mente. Se você tem uma mente saudável, você vai criar esse mecanismo de amor próprio, de cuidado da sua pessoa, da sua alma, né, do seu Muito espírito. Então é por aí, sabe? E Muito bom. a autoestima tá em você se amar muito e cuidar de você, né? Você Ama a transfere. Deus sobre todas as coisas e ao próximo Sim. como a ti mesmo. Tá escrito Não é isso. ninguém mais do que você, nem menos. Muito Você vê bem. como não tem Verdade. idade para nada. Quantos anos tem essa frase? Tá no livro mais antigo, que é o mais moderno, É verdade. que é o que ensina tudo, né? Coisa linda. Ai, O que você faz para se cuidar? Então, de fato, eu comecei a me cuidar. Olha que coisa, né? Foi a preparação para o Miss Minas Gerais, porque nós íamos ficar confinados no final de semana, e aí eles falaram, olha, Ilane, tem que ter energia, porque é pauleira, é um final de semana assim, puxado. E aí eu procurei uma nutricionista, e foi aí que eu comecei a ter uma alimentação mais saudável, a fazer academia. Então foi aí que eu tomei gosto pela coisa. E eu acordava 5h20 da manhã para malhar. E eu detestava acordar cedo. Ai, eu detesto. Mas hoje já faz parte do dia a dia. Exatamente. Hoje eu malho à tarde, né? Porque eu trabalho no home, então eu posso malhar à tarde. Mas antes, quando eu ia para a empresa, eu acordava 5h20 da manhã. Então, eu quero envelhecer bem. Já falei com eles que eu estou trabalhando bastante, mas para depois eu correr atrás do neto, igual a Rô Eu quero falou. contar para os nossos internautas que a nossa Miss Brasil Sênior, ela é uma águia como empresária. Ela tem uma visão de mercado, é investidora. Você olha para ela assim, falando assim, fofinho, né? Com a coroa ali. Você acha que ela é só beleza? Não, meu amor. Essa mulher é uma águia É empresarial. só no Isso trono, é- né? Não é? Deixa eu mostrar a coroa, falar nisso, que a gente já está indo para os últimos minutinhos do nosso podcast. Olha isso. Que coisa linda, né? Que honra receber uma coroa como essa. Eu acho que toda moça sonhou com isso, né? Aí você realizou pra gente, viu, Nath? Sim. Parabéns. E recado para Eu todas, né? represento. Né? As jovens e as sêniores. É Tem um possível, lugar, é né? possível. É possível, Existe esse exatamente. lugar. Como é que você se cuida, moça linda? Eu pratico bastante atividade física, eu corro, eu tenho um acompanhamento com nutricionista, e eu faço malho, né? E acho que Estudando cuido. psicologia, tá super É. cuidando das emoções. E né? eu acho legal quando você falou do toque, eu ia até falar sobre a psicologia. Quando a gente estuda psicologia da criança, na criança a gente entende o adulto e depois entende tudo. E quando você fala o principal desenvolvimento para uma criança não é o superestímulo, é o toque. Então, quando a gente toca uma criança, a gente superativa coisas que ela tem, né, para se desenvolver. Da mesma forma que eu acho que quando a gente para e às vezes eu depois do banho fecho, coloco uma musiquinha que eu gosto, pego um creme, passo no corpo, passo em mim, eu acho que é a hora que você mais se conecta com você e agradece o que você tem, né? Porque isso aqui realmente é morada. Então é a cabeça, é a atividade física, é a alimentação, né? E aí eu acho que é uma engrenagem, né? E aí a gente começa também, quando a gente começa a fazer uma coisa boa, a gente vai substituindo sempre coisas ruins por boas, e aí aquilo ali vai se tornando um hábito legal. Então eu acho que, assim, isso aqui, pra mim, foi a maior Massagem, né, Maria? massagem. Marina, porque eu Muito achei que bom. foi Uma uma delícia. conspiração muito favorável. Foi Ver a nova geração com a gente. É, E ela receber essa perspectiva Muito bom, né, presente. de nos ouvir. Então, e a Presente. gente também, porque como tem conteúdo, né? Coisa linda. Mais importante na vida são as escolhas. Vamos escolher as boas companhias, os bons ambientes, as boas conversas, né? Que tudo é Verdade. medicação, né? Na psicologia, eu como psicóloga, É né? psicóloga Sou também, psicóloga. Rosângela? Ela é tudo, gente. Essa mulher é tudo. Hoje eu não trabalho como psicóloga, mas uso a psicologia, o meu Tempo conhecimento o tempo todo. Porque ser líder é uma coisa muito difícil. As pessoas acham que a gente está ali porque a gente tem vaidade, Que é porque parecida, parecida, né? É. Já tive esse É apelido. como se fosse uma Eu também. enfermeira. Né? Mas a gente trabalha o Uma tempo médica. inteiro cuidando de tudo. Médica E da é alma. parte do princípio de cuidar de si mesmo. Muito bom.
pelo lugar que a gente se coloca de exemplo, né? O tempo todo as pessoas olham para a gente espelhando, né? Uma Então a gente referência, né? tem que cuidar, mas assim, minha oferta de carinho a quem está nos ouvindo é que faça boas escolhas. Escolha da companhia, escolha da alimentação, escolha da maneira de viver, né? Um bom Do que bom assiste na ambiente, televisão. tudo. O Às que vezes a você gente fica só vendo coisa horrível, escolhe o crime. bom, porque o ruim intoxica e até Maravilhosa mata, né? dica. Porque acaba com a gente. Então vamos fazer boas escolhas em todos os aspectos, né? Em É o todos os famoso DDD, Você vai né? escolher o Decisão define podcast nosso Sempre destino. Jovem, tá? Você É, vai escolher escolhe o o Sempre pod- Jovem, que só tem coisa boa pra Só você coisa aqui. boa. Pessoal 40, 50 a mais, o pessoal 25 também, porque aí você vai aprender o que você tem que fazer para quando você chegar lá. Então vai ser o podcast de toda a família. E a gente falou de psicologia, estudante de psicologia, a Rô formada em psicologia. Eu quero saudar a presença que está aqui, vocês não estão vendo, mas o meu filho Rodrigo está aqui acompanhando a gente, também estudante de psicologia. Salve, Rô. Salve, Nós Rô. estamos indo para o final. A Rosângela já deu a dica dela. Então, quero ouvir a dica de vocês duas também para a gente encerrar essa conversa tão produtiva, tão edificante para mim. Tenho certeza para A todos. dica, é bem que a Rô falou, né? A gente tem que cuidar de tudo, né? Da alma, do corpo, alimentação, é o que eu acabei de falar. Praticar o DDD. Decisões definem nosso destino, né? Então, a gente tem que tomar boas decisões para lá na frente a gente colher, usufruir de tudo isso, né? Boa alimentação, cabeça boa, atividade física, e pouquinho de cada coisa aí, porque não adianta, mais uma vez eu falar, cuidar só o de fora, né? Do lado de fora. Temos que cuidar principalmente do lado de dentro, que para fora vai externar, vai aparecer. Falar para os jovens, né? Nós duas somos testemunhas disso, né? Para chegar nesse lugar que nós estamos hoje, é toda essa jornada. Né? Sim, não é, e não adianta querer, né, Rô? Já ultrapassar. Nós não estávamos etapas, assim. não é? Nós chegamos Exatamente. aqui, né? Porque não adianta, às vezes as pessoas querem pular etapas. Não. E não é. É passo a passo a sempre. passo, gradativamente. Assim, eu acho que a autoestima, ela tem um lugar que a gente tem que sentir mais do que aquilo que a gente vê. Sabe, quando a gente fala várias coisas, em alguns momentos, por exemplo, quando a Gisele Bündchen foi traída, a gente fala, nossa, se até ela foi traída, por que eu não? Sendo que, na verdade, não é o que a gente tá vendo. Às vezes a gente compra uma roupa e a gente fala, nossa, eu tô maravilhosa. E às vezes ninguém nem reparou que você tá com uma roupa nova. Então, realmente, a autoestima é o que a gente sente. E pra gente sentir de verdade o que a gente quer, o que a gente tem que realmente procurar se conhecer muito. Então, eu acho que ter um senso crítico de quem eu sou dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro da minha rede de amigos e procurar, assim, se conhecer e descobrir as boas companhias, né? Descobrir as boas pessoas que te circundam, porque a soma, né, das 5 pessoas que você... A média das 5 pessoas que você anda é você, né? Então, eu acho que tá perto de pessoas boas que te inspiram, e que você realmente admira onde elas chegaram. E aí você vai, dentro de vários pouquinhos, você vai criando o seu poucão, né? Muito bem. Muito E aí você vai criando uma autoestima elevada, vai resolvendo seus traumas, seus desconfortos, vai entendendo que você é muito agraciado, você está viva, está respirando, acordou hoje, olha que delícia. Então, buscando fazer um compêndio de tudo que a gente ouviu aqui, precisamos nos ligar a pessoas que têm pensamentos positivos, que estão com projetos novos. Então, de repente, a água está parada aí. A água parada não é rio, é pântano. Então, talvez você esteja precisando levantar desse sofá, dessa cadeira aí, e abraçar um novo projeto, buscar pessoas novas para conviver, tratar aquilo que está te incomodando, fazer home care, né, autocuidado, para você se ver mais bonita, gostar mais da sua aparência, tratar isso da maneira, do jeitinho que você pode. Não é nada mirabolante, não acredito nisso. Você não tem que fazer cirurgia em você toda para se sentir bem. Você pode começar com um hidratantezinho de manhã e
vendo que aquilo tá te fazendo bem e construindo isso. Todo mundo tem direito a ser feliz, tem direito a ter essa paz interior. Então, vamos buscá-la. E ó, se tem uma receita boa, é ter amigas que a gente pode contar. E eu tô aqui muito entre amigas. E agora arrumei uma nova, que é filhota de uma amiga de muitos anos, Lília. Um beijo carinhoso no seu coração. Nós estamos encerrando. Quero agradecer demais a presença Johnny, de queria vocês. te cortar. Minha mãe mandou te dar um presentinho. Que delícia, que é isso, gente? Presente Coisa de linda. Lilian. Nossa, que delicadeza. Em forma de agradecimento. Ai, que carinho. Ô, Lília, não faz assim não, Lília. Ai, que linda. Depois eu vou colocar aqui assim que terminar. Deixa eu mostrar pra você. Linda, Tá dando pra linda. ver, Jojo? Olha que Muito charme, linda. como é que eu vou ficar. Agradecer a mina de ouro que mandou esse presente lindo, minha amiga Lília. Que, ó, a gente vê de onde sai, né? Que coisa pois boa é. que é ver Uma joia, os né? filhos e as filhas das nossas amigas, porque a gente sabe a origem, a gente sabe de onde está procedendo. Só para Obrigada pelo carinho. eu não esquecer, apoiando meus colegas psicólogos, o psicólogo, ele é um excelente apoio para gente. É a profissão do futuro, É né? a profissão do futuro. Já houve esse comentário que psicólogo e psiquiatra é para maluco, não é Era não. coisa de é para doido, né? gente saudável que precisa Então nós estamos tudo malucos. evoluir. Vamos Vai lá, resolver vamos isso aí. procurar os psicólogos, procura ajuda, terapia, que é muito bom, leva a gente para esse lugar Isso aí. delicioso. Que Né? maravilha. Com certeza. Ó, a gente tá indo, mas semana que vem, segunda-feira às 8 da noite, tá chegando um novo Sempre Jovem. Então você conta pra mim, pras amigas, pros amigos e não perde, tá bom? Beijo carinhoso, Beijo. obrigada. Meninas, obrigada. Delícia.